aí ama o esporte que pratica. Quem olha de fora acha a gente meio maluco. Corredor que acorda na madrugada sorridente para correr 18 km num dia gelado. Ou ciclistas que passam horas na manhã de sábado nas estradas. Bodybuilders que não medem esforços na academia ou na dieta para alcançarem o melhor shape. Sim, na maioria dos casos existe amor. E agora eu posso provar. Graças ao hormônio recém-relacionado aos esportes, a ocitocina. Sobre como se apaixonar pela atividade física ou justificar seus comportamentos para os outros, eu falo agora no Fala Lu. Oi, eu sou Lu Haddad, médica livre docente pela USP, trago aqui um conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e esportes, sempre baseados na ciência de forma descomplicada. Estamos quase batendo a nossa meta, vamos chegar aos 100 mil inscritos aqui no canal e conto com vocês para se inscrever agora e para compartilhar esse vídeo super interessante, trazendo uma novidade que eu tenho certeza que ninguém ainda tinha ouvido falar, com seus amigos, grupos de corrida e apaixonados pelo esporte. O mais recente ingrediente misterioso a chamar a atenção dos cientistas esportivos é a ocitocina, um hormônio associado ao vínculo social e a uma mistura eclética de outras funções no nosso cérebro e corpo que eu vou falar já para vocês. Há muito se associa essa sensação de euforia, de alegria que a gente sente depois de praticar esportes às endorfinas. Depois descobriu-se um papel ainda maior dos endocannabinoides e a gente tem um vídeo aqui no canal que é um super sucesso que eu deixo aqui para vocês na descrição. A gente tem outras substâncias envolvidas com esse bom humor da atividade física, tipo GABA, serotonina, BDNF, mas agora a gente vai falar de uma novidade que é a ocitocina. Ela tem um papel que está sendo descoberto atualmente, tem estudos bem recentes, super interessantes e com que envolve paixão, amor, prazer, várias coisas bacanas que vocês vão ver já. Eu acho inclusive que quando eu uso minhas peças da Insider, eu também libero ocitocina. Deve ser porque as peças esportivas têm esse tecido super gostoso ao toque, que permite que você componha looks casuais e diferenciados, ou seja, eu posso sair do trabalho direto para academia, da academia para as compras e tá tudo bem. Elas, além disso, são anti-odor, desamassam no corpo, não desbotam e são mega confortáveis. Não tem como não se apaixonar. Eu tô usando essa camiseta M e o meu top de corrida que também é M, garantindo um conforto perfeito para as minhas corridas. No site você vai encontrar toda a linha de peças esportivas e também underwear e acessórios. E para quem quiser testar os modelos, o link está aqui na nossa descrição ou então só apontar seu celular para o QR Code aqui da tela. O mais bacana é que vocês ainda têm 12% de desconto usando o cupom FALALU em todo o site da Insider. Depois do vídeo já corre lá e faz suas comprinhas que eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Antes de entrar nesses estudos bem recentes, vamos falar um pouquinho sobre esse hormônio do amor que é a ocitocina e que já é conhecida há bastante tempo. A ocitocina é um hormônio produzido pelo nosso hipotálamo, que fica lá no nosso cérebro e é armazenada e liberada a partir da neurohipófise, que também está lá no nosso cérebro. A ocitocina tem uma série de funções que está relacionado à nossa reprodução e à secreção de leite pelas glândulas mamárias das mamães. Ela facilita as contrações do músculo liso do útero no momento do parto. Então ela tem muita relação aí com a gravidez, parto, amamentação. A ocitocina também está ligada ao vínculo mãe e filho. É aquilo que faz com que as mulheres fiquem completamente apaixonadas pelos seus bebês logo que eles nascem. Mas também ao vínculo entre casais. Ela é responsável pela sensação de apego, de empatia entre as pessoas. E juntamente com outros neurotransmissores, ela também diminui respostas de ansiedade e estresse nas interações sociais, ou seja, faz com que as pessoas tenham vontade e prazer de conversar e de se relacionar. Ela também está envolvida no desenvolvimento de confiança, generosidade, empatia e até modula a nossa sensibilidade ao medo, principalmente o medo do desconhecido. Mas ela é de fato chamada de hormônio do amor porque, aliada a outros hormônios, ela está associada ao prazer sexual, sendo encontrada principalmente durante o orgasmo, é quando ela está lá no seu nível mais alto. E agora eu vou contar para vocês que a gente consegue liberar a ocitocina treinando. Já ficou super interessante esse vídeo, né? Então fica até o final que vocês vão entender como vocês podem ter o famoso hormônio do amor ou do prazer sem ser durante a relação sexual ou aí amamentando o seu lindo bebezinho.
Bom, o primeiro estudo que relacionou a atividade física com a ocitocina é um estudo da Behavioral Brain Research, que testou duas ideias interligadas: que os exercícios físicos aumentam níveis de ocitocina e que esses níveis aumentados de ocitocina teriam efeitos antidepressivos relacionados aos exercícios. Foi um estudo feito em ratos. Bom, e aí já tem todos aqueles poréns de que estudo em rato nem sempre equivale ao resultado que a gente vai encontrar em humanos. Mas na ciência, em geral, os estudos começam sim em pequenos animais e depois vão migrando até que as coisas aconteçam nos homens. E esse estudo em ratos fez com que os ratos, por 8 semanas, realizassem treinos de natação. Eles começaram nadando 10 minutinhos e foram progredindo até nadar 30 minutos por dia. Que para um rato parece bastante coisa, né? 5 vezes por semana. Antes e depois do período de treinamento, eles completavam uma série de testes para avaliar comportamento social e os níveis desses sintomas relacionados ao que seria uma relação social ou uma coisa de apatia, de depressão dos humanos. Como esperado, os ratos que nadaram, que faziam os 30 minutos de natação, eram mais sociáveis e apresentavam menos anedonia. O que é anedonia? É uma falta de interesse pelas coisas, é ficar mais paradão, é não ter prazer. Isso em comparação ao grupo controle, que não nadou, que ficava só lá na gaiola sem fazer nenhuma atividade física. E os testes mostraram também que os níveis de ocitocina estavam elevados tanto lá no cérebro dos ratinhos como na corrente sanguínea dos ratos que se exercitavam. Mas como é que os cientistas conseguiram provar que foi a ocitocina, que aumentou no sangue e no cérebro, que levou essa mudança de comportamento dos ratos que nadaram em relação aos ratos que não nadaram? Os pesquisadores administraram um antagonista da ocitocina, uma medicação que bloqueia os efeitos da ocitocina no cérebro. E isso eliminou todos esses benefícios sociais e antidepressivos observados em quem tinha treinado, no ratinho treinado. Então, aqui a gente tem o resultado desse estudo, mostrando graficamente como é que as coisas aconteceram. É um gráfico de barras. Na primeira barra, a gente tem os ratinhos que não se exercitaram. E aqui a gente mostra a atividade social dos ratinhos. Então, ratinho que não se exercitou, baixa atividade social. O ratinho que não se exercitou e recebeu bloqueador, igual. Continuou com o mesmo nível de atividade social. Na terceira barra, a gente tem os camundongos que se exercitaram e que não receberam o bloqueador de ocitocina. E aí sim, eles tiveram um maior nível de atividade social. Ficaram interagindo pra caramba com seus amiguinhos. E a última barra, quando ele se exercitou, mas recebeu o bloqueador. Volta para os níveis iguais aos de quem não se exercitou, comprovando que essa atividade social foi sim causada pela ocitocina liberada pela natação, realizada pelos bichanos. E nós humanos? Porque, gente, nós não somos ratos e talvez 30 minutos de natação para um rato signifique 24 horas para um ser humano nadando ou até mais. Por isso que nem sempre os resultados são equivalentes em ratos e humanos. Mas, apesar de ter um quadro ainda menos claro, em parte devido às limitações que a gente tem para medir coisas dentro do cérebro dos seres humanos, a gente já tem evidências interessantes em relação ao papel da ocitocina e esportes. Esse novo estudo publicado na Medicine, Science in Sports and Exercises agora de 2023 fez um esforço heróico para esclarecer esta relação. Pesquisadores do Japão e da Dinamarca submeteram voluntários a 2 treinos intervalados de alta intensidade, cada um consistindo de 4 vezes 4 minutos de ciclismo na bike indoor intensos, com 3 minutos de recuperação entre os intervalos de 4 minutos. Todos os treinos foram repetidos 2 vezes, ou seja, no total eles treinaram por 1 hora de forma intensa, tipo HIIT. E eles fizeram tudo isso com catéteres inseridos na artéria braquial, ou seja, no braço, e na veia jugular, que é uma veia que leva o sangue lá para o cérebro. Muito amor pela ciência e muito amor por esses queridos voluntários que se submeteram a uma pesquisa que, além de ter que pedalar forte por 1 hora, ainda estava com um catéter enfiado na sua jugular. E o objetivo desses cientistas persistentes era descobrir quanto de ocitocina estava entrando no cérebro, então o que vinha da artéria braquial, estava indo para o cérebro, e quanto de ocitocina saía do cérebro, ou seja, estava na jugular, nessas medidas que foram coletadas durante a atividade física. Pra vocês terem ideia, olha a dificuldade que foi realizar esse estudo. E o resultado é um misto de surpresas e não surpresas. Os treinos aumentaram os níveis de ocitocina no sangue. Então, quando dosado ali na artéria, bom,
a ocitocina vai aumentando conforme os caras foram pedalando. Mas o aumento foi o mesmo na artéria, no que está entrando do cérebro, e em relação à veia, o que sai do nosso cérebro. O que era algo que os cientistas não esperavam. Por quê? Porque a ocitocina é produzida no cérebro. Então eles esperavam que a dosagem do que está saindo do cérebro fosse maior do que a dosagem do sangue periférico, dos níveis que estão lá no nosso corpo. Ou seja, o sangue que veio do nosso hipotálamo, que é onde a ocitocina é produzida, deveria ter mais ocitocina do que no sangue periférico. Mas aí começou-se a especular em relação à produção de ocitocina em outros lugares do nosso corpo, incluindo músculo e coração. E de fato, tem um outro estudo super interessante, mais recente, publicado agora em dezembro de 2023, que encontrou ocitocina no suor humano, levando os pesquisadores a sugerir então que na atividade física a produção de ocitocina pode ser inclusive maior na nossa pele do que no nosso cérebro. E por isso essas dosagens foram iguais lá no teste dos ciclistas que foram cateterizados. Nesse estudo, agora de dezembro, foi necessário 25 minutos de atividade física para produzir suor suficiente para aumentar os níveis de ocitocina. E esses níveis elevados foram encontrados tanto no suor da axila quanto no suor da nossa testa, do nosso tórax e do nosso antebraço, ou seja, corpo inteiro produzindo ocitocina na pele. A ocitocina aumentou após a atividade física solitária, ou seja, uma pessoa correndo ou pedalando sozinha, mas também em atividades em grupo, pessoas jogando vôlei, fazendo futebol ou treinando uma corridinha todo mundo junto. No entanto, os maiores níveis de ocitocina no suor foram encontrados por praticantes de esportes solitários, principalmente indivíduos que são extremamente extrovertidos e que se exercitaram em ambientes solitários. Essas foram as pessoas com maior elevação de ocitocina no suor. Bom, a gente ainda vai ter muito mais estudos relacionando personalidade, contexto social, tipo de esporte, duração com níveis de ocitocina, porque esse é um hormônio muito interessante. Ele só traz boas sensações. Mas a gente já conseguiu ter um gostinho do que vem pela frente. Tudo antecipado aqui no Fala Lu, que está sempre ligado nas novidades da ciência. Só para vocês terem ideia, a ocitocina tem outros efeitos interessantes no nosso corpo. Ela atua na saúde óssea, então está sendo estudado, por exemplo, para osteoporose. Ela regula a pressão arterial, porque ela causa vasodilatação e influencia também o equilíbrio dos barorreflexos autonômicos, o que ajudaria aí a reduzir pressão arterial. Ela atua até em periodontite. Tem estudo que eu coloco aqui para vocês de inflamação gengival, mostrando que a ocitocina evita essa ocorrência, provavelmente por conta de efeitos anti-inflamatórios. Ou seja, além de ficar apaixonado pelo seu esporte, você ainda vai ganhar outros benefícios de bandeja pela produção de ocitocina, que provavelmente acontece não só no seu cérebro, mas na sua pele, no seu suor, quando você faz sua atividade física tão querida. Mais um motivo então para o nosso famoso mantra do Fala Lu de movimente-se. Não falta benefício relacionado à atividade física aqui no canal. E agora, esta é uma novidade que eu tenho certeza que você vai levar para os seus amigos e que todo mundo vai ficar chocado, que aposto que ninguém nunca tinha nem ouvido falar. Bom, para fechar, é claro que essa história de corrida aumenta a ocitocina, que aumenta a saúde, que aumenta o prazer, pode levar as pessoas já a começarem a pensar em suplementar a ocitocina, fazer jejum de ocitocina, aqueles retiros de ocitocina, monitorar níveis de ocitocina, que foi um pouco o que aconteceu com a dopamina lá atrás. Mas calma, gente, a ideia não é essa, pelo contrário, a gente não está falando de nada disso porque nada disso nem foi estudado. Temos que esperar a evolução da ciência. Por enquanto, a gente tem esses estudos interessantes que conseguiram provar que a atividade física aumenta sim esse hormônio, o hormônio do amor. E daí é algo interessante, maravilhar-se com essas descobertas científicas, com essas interconexões complexas que, graças à evolução da ciência, a gente consegue hoje medir. Talvez há 30, 20 anos atrás a gente já tivesse essa sensação de amor pelo esporte, mas só hoje um cientista consegue, através de uma dosagem, de uma cateterização, de um estudo bem desenhado, provar que está relacionado ao aumento de um hormônio que a gente conhece lá de trás da amamentação das nossas mães. É isso aí, quem já está colocando tênis em busca aí de uma história de amor. Aproveitem, a sensação é maravilhosa. E para quem ainda não descobriu como se apaixonar,
é só sair para fazer sua atividade física, dar aquela suada e manter um relacionamento fiel, que eu tenho certeza que vocês vão ter benefícios ao longo de toda a vida. Espero que vocês tenham gostado, quero que vocês coloquem nos comentários por qual esporte você é completamente apaixonado. E até o próximo vídeo.